Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, como sempre comigo, Bruno. Buenas, vamos que vamos, mais uma? Vamos lá para mais um episódio. Hoje o assunto promete, Bruno. Hoje vamos cuidar para não tomar choque. Hoje o negócio é energia alta. Alta voltagem. Alta voltagem. Ou baixa, vamos descobrir isso agora. A ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre energias renováveis e principalmente uma energia que está muito pautada, né? Todo lugar que a gente vai fala, ou a gente anda pela estrada e cada vez é mais comum essa famosa energia solar ou energia fotovoltaica, né, Bruno? Isso aí. Essa é um pouco da ideia hoje. A energia como um todo, né, Armindo? A gente é um grande gargalo ainda no agronegócio, essa coisa mudou muito, né? O que era... há um tempo atrás a gente não tinha luz no campo, né? Então hoje a gente tem essa luz no campo, mas ainda é um grande gargalo quando se fala das atividades. A gente vem aumentando potência, vem falando muito em irrigação e muita outra coisa, né? Então isso, a energia ainda e talvez ela fique mais, ela venha cada vez mais à tona à medida que a gente, quando ela sobe de preço, né? Aí ela volta a ser dor no processo e aí as coisas, ela volta a ser tema, a ser pauta. Sim. Posso apresentar? Vai lá, então por vamos favor. lá. Hoje a gente está com dois parceiros nossos aqui, amigos nossos, né, da PSL Energia. Nós estamos com o seu Luiz, que é o diretor técnico comercial, e com o Alex, que é o gestor comercial da PSL, empresa aqui do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, que tem feito um trabalho aí na região, trabalhando muito com energia. E quando a gente pensou nesse tema, disse, cara, vamos trazer esses caras aí para conversar, para explicar mais do assunto, para desmistificar algumas coisas, para a gente poder tá falando e levando para quem nos acompanha. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco aí. Nós agradecemos, em nome da PSL, a oportunidade de estar aqui nesse programa tão importante, com audiência tão forte como é o podcast Pé no Barro, que fez 2 anos, cara. É muito tempo, é uma boa história, né? Passa rápido. Passa muito rápido e ninguém fica de pé por tanto tempo assim se não tiver, né, realmente uma boa utilidade, não tiver um bom assunto, uma boa comunicação, não trazer informação. Bruno, vocês estão de parabéns, a CIA, Armindo, tá? Na realidade, não nos surpreende, porque um dos motivos em que nos levou a PSL a desenvolver essa parceria com a CIA foi porque a CIA realmente tem uma convergência muito forte com a nossa forma de pensar. CIA significa Serviço de Inteligência no Agro, né? E a CIA ela é focada em levar a solução aos clientes dela, né, no agronegócio, que é a mesma função da PSL. PSL passou a existir para justamente levar solução aos seus clientes, solução específicas, não solução genérica, né? Não é simplesmente você dimensionar ou prever alguma coisa em cima de um texto, de uma calculadora e levar para o cliente. Não, a PSL hoje, nossa empresa está aqui em Porto Alegre, no complexo do prédio Bela Shopping. Nós temos um corpo de engenharia próprio, engenharia de energias, engenharia civil, engenharia de segurança do trabalho, corpo técnico próprio da PSL, corpo terceirizado também, né, dentro dos padrões das normas da PSL. E um dos nossos grandes trunfos são 2, que eu sempre procuro dizer. Primeiro, que nós desenvolvemos uma solução adequada a cada cliente, porque cada cliente tem uma necessidade e essa necessidade precisa ser dimensionada, seja no campo, seja no agro, seja na cidade, né, no comércio, na indústria, né? E a outra coisa muito importante que a gente fala, que a PSL se preocupa muito, é com o pós-venda. Porque na hora de vender, meu amigo, na hora de fazer parceria, todo mundo está aí. Mas na hora que dá um problema, né, que a tua usina não foi aprovada na concessionária, que a concessionária não começou a acreditar os teus créditos, a tua usina não gerou, deu qualquer problema, até numa manutenção da usina, o que acontece? O cara fica sozinho, né? Não é isso, né, Alex? Com certeza, uma boa tarde. A voz do Bruno. Agora vocês tremeram, hein? Boa tarde, Armindo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast Pé no Barro. Esse podcast que é louco de bueno, né? Como se diz aí no meio, é exatamente isso. Hoje, com a PSL, a gente tem trabalhado muito o que a gente chama de ser, né, dentro da energia solar, que é a segurança, economia e rentabilidade. E, na verdade, quando o cliente busca algum projeto, alguma coisa no tocante à energia fotovoltaica, ele procura exatamente isso. Ou segurança energética, né? Não ficar mais sem luz ou à mercê dessas tarifas que são exorbitantes. Ou economia, que justamente ele já tem uma conta de luz aí, que é um custo fixo, eterno, e ele quer trocar isso por um investimento temporário.
né? Ou ele quer rentabilidade, através aí de uma sistemática que nós vamos falar ao longo do programa, aí, que são usinas de investimento, que são uns gaps aí que existem dentro do mundo fotovoltaico para quem quer também se utilizar da energia como uma fonte de receita. Maravilha. Beleza, bora lá. Antes de nós começar, já que os meninos falaram da PSL, nós vamos pagar uns boletos aqui também, né? Aproveitar para quem ajuda a fazer o Pé no Barro Podcast acontecer, agradecer a CIA Brasil, CIA Serviço de Inteligência e Agronegócio, a empresa, né, que o seu Luiz falou aí que a gente faz parte, eu e o Bruno. A CIA, ela passou por toda uma remodelagem, está completando 15 anos agora nesse ano, então a gente falou muito, né? O Pé no Barro tem 2 anos, mas a CIA já tem 15 anos, então a gente está muito feliz com esse ano comemorativo agora de 2025. A gente está todo com uma logo nova e reestruturação, principalmente dentro da empresa, agora com 3 pilares de atuação bem forte. A consultoria técnica aí, que todo mundo conhece, a nossa atuação junto aos produtores rurais, desenvolvendo projeto para quem quer realmente intensificar o seu negócio, entender melhor e cada vez mais o nível de gestão, principalmente não só técnica, mas financeira, é fundamental para os negócios evoluírem e crescerem. Então, a CIA trabalha muito forte o pilar da consultoria, também de projetos, aí mais, né, no trabalho B2B para desenvolvimento, entendimento, desenvolvimento de cadeia, vários projetos ligados a esse nível. E também a outra parte que eu estou à frente agora na CIA, que é a educação. Então, todo esse conhecimento técnico, prático, né, que a gente aplica nas consultorias, a gente tem feito cada vez mais em treinamentos, cursos, tanto cursos em company para empresas, mas também treinamentos online. Volta e meia tem treinamentos nossos aí, o Lavoura de Carne e Formação Consultora Agro-Referência estão no mercado e em breve a gente vai ter novos projetos aí, então acompanhe a gente. Se você quiser saber mais da CIA Brasil, é só acessar CIA_agronegócio. Também a Sanisteba é a maior franquia de moda equestre do Brasil, então se você quiser se vestir melhor, estar melhor apresentado, trabalhar muita comunicação visual através, né, de como você se veste, a Sanisteba é uma excelente opção. Acesse aí @Sanisteba. E para fechar, a Inex 360, toda uma empresa voltada para soluções financeiras para o seu negócio. Então se você quiser saber mais da Inex, @Inex360.oficial. Bárbaro, vamos lá. Vamos já. A gente já antecipou algumas coisas, né? E o quanto hoje, né? A gente tem falado muito de energia, né? Volta e meia a gente conversa, né? Diz, cara, vai ter apagão, não vai ter apagão, nós vamos precisar de energia, não vai. Como é que é a matriz energética do Brasil hoje? O que é o quê? Hoje, na realidade, a nossa matriz energética brasileira ela já evoluiu bastante. Hoje nós já estamos com 40% dessa matriz de energias renováveis, tá? 49%. Ainda 49% hoje ainda são de hidrelétricas, matrizes hidrelétricas. Mas lá em 2017 nós éramos 65% de matriz hidrelétrica, né? Então nós éramos muito mais dependentes que nós somos hoje, né? A matriz hidrelétrica ela tem 2 situações. Primeiro, pelo grande problema que ela tem no momento que tu vai implantar uma matriz de hidrelétrica, né, cara, o custo ambiental dela, né? Às vezes você pega 5, 6, 7, 8 cidades e deixa debaixo da água para você conseguir ter uma geração de energia, né? E o outro ponto é que a gente fica completamente à mercê, né, do clima, né? Ou seja, estamos vendo agora, já entramos de novo em bandeira amarela aqui no Rio Grande do Sul. No ano retrasado fomos a bandeira vermelha dupla, né? Lá para cima, o ano passado, tivemos uma seca imensa que pegou fogo, floresta amazônica, né? Mata Atlântida, enfim, chegando dentro de São Paulo, em Ribeirão Preto, chegou os incêndios, né, florestais, né? E quando isso acontece, o que acontece? A nossa disponibilidade de energia diminui sensivelmente, né? Eu vou dizer para vocês que hoje nós ainda estamos numa situação tranquila, graças a Deus, por nós termos dado essa evoluída muito grande, né, nas energias renováveis. Que na realidade a energia solar surgiu em 12 de abril de 2012, mas ela acabou se solidificando mesmo em novembro de 2017, quando entrou a portaria 637, que foi a portaria que permitiu com que a gente gerasse energia a remoto, ou seja, eu posso gerar energia hoje aqui em Porto Alegre e me compensar na praia, né, desde que seja na mesma titularidade na conta e que seja a mesma, né, concessionária de energia. E foi lá também que foi instituído os créditos de energia, que de primeiro, entre 2012 e 2017, eu gerava energia solar, mas eu não podia me creditar dos créditos. Eu perdia, o que eu gerava mais ia para a rede e, enfim, a concessionária que ficava com aquele crédito. Depois de 2017, eu comecei a poder, então, me creditar desses créditos, né? E comecei a ter 5 anos para utilizar esses créditos. Então, isso começou a viabilizar que empresas, né, grandes conglomerados começassem, então, a poder investir, né, em energia solar.
né, que veio sendo acompanhada depois pela energia eólica. Né? E essa tecnologia ela já existia, só que tinha uma tarifação muito grande, né? Foi isso até 2012, não foi isso que mudou? Porque eu me lembro assim que eu lembro das discussões na época, né, de implementação, mas era um sistema caro e acaba ainda a sobretaxação que encarecia ainda mais todo esse processo de alguém instalar as placas solares. O pessoal só colocava lá para o aquecedor em casa, algo assim, né? Não para geração. Não, na realidade não existia taxação nenhuma. Na realidade é que como no Brasil existia, recém a tecnologia estava chegando, quando toda a tecnologia chega, né, num lugar, ela chega muito cara. Né? Que nem quando começou a chegar as baterias aqui, né? Chegaram num preço aí em 2012, um preço absurdo. Né? As baterias de 2019 para cá, elas baixaram 90%. Que foi o que viabilizou agora o que a gente está chamando de uma nova era da energia solar. Uma era onde eu vou poder hoje não só gerar a minha própria energia, mas aonde eu vou poder fazer a gestão da minha energia. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, eu vou em que horário que eu quero utilizar a minha energia e quando eu quero utilizar a minha energia, tu entende? E aí eu consigo compensar ela em horários que a concessionária me cobra mais caro ou até nesses eventos climáticos que estão hoje cada vez mais frequentes. Né? Mas o boom começa a partir de 2017. 2017. Foi com essa regulamentação. Isso. Se vocês analisar o gráfico, né, da geração distribuída no Brasil, vocês vão ver que de 2017 ele começa a subir, cara, é um negócio assim, sabe? É surreal. Ele vem vindo de ano após ano, assim, num crescimento... Hoje, quantos por cento hoje já está 23%. Hoje, da nossa matriz energética brasileira, de 235 GB, já é e o restante? De energia. O restante tu tem de solar, tu tem de eólica, né? Mais uns 20% de eólica, tu tem depois energia de biomassa, mais uns 2%, tu tem do gás, 7% de gás, né? E aí o saldo, os outros 49% hoje ainda depende da matriz energética da hidrelétrica. Né? Nós temos uma das matrizes mais limpas do mundo, sem dúvida. Sim, o Brasil hoje, 85%, 88% da nossa matriz ela é completamente renovável, energia limpa e renovável. Mas é impressionante o salto, né? Em tão pouco tempo, ocupar uma representatividade tão grande assim. Né? De 2017, cara, para 2024, 2022 foi onde ela deu foi um marco de crescimento, porque entrou daí em 2022. O que nós tivemos? Até então nós trabalhávamos em cima de normativas, né? Ela surgiu com a normativa 482 em 17 de abril de 2012, depois pulou para a normativa 637 em 11 de 2017, e aí sim, aí nós passamos a ter o marco regulatório da energia solar no Brasil, que foi onde nós tivemos a nossa lei, né, que nos passou a nos dar segurança jurídica. Até então a gente vivia de acordos e vivia de tipo direito adquirido. Eu já tenho, estão falando, isso é meu, ninguém vai mexer, mas eu não tinha uma lei que me resguardasse. Então, em 6 de janeiro de 2022 foi promulgada, foi sancionada pelo presidente a lei, né? A Lei 14.300, que é o marco regulatório da solar no Brasil. E aí em 2023 ele teve um ano de transição, e em 2023 ele começou a entrar em vigor, então, que é o que nos regulamenta hoje. Né? Antes de nós entrar no agro, vamos falar da cidade. Como é que é a grande introdução, o começo de tudo isso, dessa matriz é nas cidades, é no telhado das casas. É por aí que se populariza, é por aí que começa. Sim. Na realidade, a energia solar, o objetivo dela é de geração distribuída. Justamente era isso, né? Que tu distribuísse essa geração, né, no próprio local de consumo e atendesse o próprio local de consumo da propriedade. Né? E aí depois começou as empresas, começou os condomínios, aí começaram as fazendas solares hoje. Né? Hoje o nosso norte e nordeste está tomado de fazendas solares, né? Você pegar ali o estado de Minas Gerais, ali para onde você olha, você tem uma placa solar, né? Estados que evoluíram tipo Europa hoje, né? Você vai para a Europa hoje que você vê Qual é o mínimo, pensando um mínimo viável aí, pensando para uma residência? É uma residência, assim, isso é sempre muito baseado no consumo, né? A gente sempre trabalha, o pessoal de energia solar precisa sempre trabalhar em cima da conta de energia, porque a gente não trabalha em reais. Né? Em energia solar a gente trabalha em quilowatt-hora. E como é que eu faço isso? Eu dimensiono sempre o teu último ano de consumo. Né? Então eu pego, somo os teus últimos 12 meses de consumo e divido por 12. Então eu vou fazer uma média que durante os próximos 12 meses tu vai gerar aquele consumo que tu teve. Você entende? Para conseguir zerar a tua conta. Bom, aí a gente fala assim, que uma conta para valer a pena ela tem que ser no mínimo acima de R$300. Senão o investimento acaba não se pagando e tal. Né? Mas acima de R$300 você já vale a pena você colocar
né, você fazer uma usina solar já. E tem uma outra coisa, talvez o Alex pode falar um pouquinho também, é essa questão do ponto de virada também que as pessoas começaram a aderir, porque foi acesso ao crédito também, né? Que eu vejo muito aquela coisa assim, em vez de pagar a conta de luz, então ele vai zerar a conta, aí o valor da parcela do financiamento, ele é mais ou menos o valor da parcela do investimento, isso tem uma durabilidade de X anos, aí a partir dali... Então isso também ajudou um monte a dar esse salto, né, no uso da... Com certeza, até o Luiz que tem umas primaveras a mais dentro do universo do solar, quando ele certamente começou nesse universo, um payback de solar não baixava de 6 ou 7 anos, né? Pegando a explanação que ele fez ali de a conta valer a pena a partir de R$300, é justamente para ficar nesse encaixe, entendeu? De substituir 100% do que se paga hoje para a concessionária para o financiamento ou, né, se for investimento próprio, a gente fazer um cálculo ali em cima. Mas, por exemplo, se você pega uma pessoa com uma conta de 150, R$200, para ela também vai valer a pena, só que o payback dela vai ser mais espaçado. Por quê? Porque dentro do solar, a ideia que a gente leva justamente é assim, quando a gente é menino, que a gente vai casar, vai juntar as escovas de dente, sempre diz, a primeira coisa que tu tem que fazer é o quê? Casa e compra a tua casa. Por quê? Porque se tu ficar pagando aluguel, tu vai ter uma dívida fixa eterna, né? Aquele dinheiro vai para os locatários, né, de casa, me desculpem, mas para o locador é uma dívida eterna que não acaba nunca, né? Então a gente já tem essa pré-concepção de tipo assim, eu preciso logo em seguida comprar minha casa para, mesmo que eu pague aí, né, em 30 anos é meu. Né? E no universo solar é a mesma coisa, porque existe uma outra dívida eterna, que é a dívida de energia, que os nossos pais pagaram desde que começaram a se entender por gente até o fim da vida, nossos avós pagaram desde que se entenderam por gente até o fim da vida, e que nós já estamos absorvendo uma outra concepção, que é um custo fixo alto, que aumenta todo ano 5, 10, 15, 20%. Né? A gente está à mercê disso, porque hoje nada mais funciona sem energia elétrica, e hoje eu tenho a opção de transformar isso também em um investimento temporário, por mais que seja aí por 2, 3, 4, 5, 10 anos, mas chega um momento que eu finalizo, né, e passo ali a pagar apenas a taxa de utilização básica para a concessionária. Então, por mais que o payback seja 2 anos ou seja 10 anos, indeferidamente ele vai acabar sendo vantagem. A ideia é sempre ajustar o valor que tu vai pagar da parcela, vamos dizer assim, ao que tu estava pagando de conta de energia. Inclusive, Bruno, só para corroborar com o que tu estava falando, o Alex falou, vamos supor, lá em 2019, quando nós chegamos no auge da energia solar, né, antes da promulgação da Lei 14.300, um payback de uma usina solar, ele estava numa média sempre, vamos por residencial, sempre 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos. Tá? E o comercial andava parecido. Hoje, essa mesma usina, o payback dela, está numa média de 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. Muito rápido. Porque caiu muito, cara. O que aconteceu? Nós tivemos um excesso de produção de painéis solares na China. Né? Nós tivemos um excesso de geração, de consumo de painel solar, né? E aí o pessoal começou a entender mais. Quando a gente começou na solar, a gente começou provando para o cara, nós tínhamos que provar para o cliente que o painel solar funcionava. Esse cara, mas esse painel vai gerar energia, tenho certeza, vou botar esse no meu telhado e esse não gera nada. E entende? A poeira não vai... Entende? Então assim, nós tínhamos que provar primeiro que funcionava. Que limpa isso aí. Depois que funcionava, daí a gente ia, aí o cara ia para o payback, ia para custo, né? Então era um processo bem mais demorado. Hoje não, hoje com toda essa adequação que aconteceu, a usina solar ela despencou um monte. Né? Então vale muito a pena. Nós temos casos aí que a média de payback tudo é 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses. Nós chegamos hoje em 6 anos de payback, 5 anos e meio, 6, 7 anos, quando a gente passa para banco de baterias. Hoje tu vê como mudou a coisa, né? De primeiro um payback de bateria nem existia, ele era proibitivo, era 20 anos um banco de baterias. Hoje, com o teu payback antigo de 2019, hoje 2020, tu consegue botar uma usina na tua casa com um banco de baterias. Tá, para suprir a tua necessidade. Vamos fazer uma separação na bateria. O Luiz está louco para falar de bateria. Vamos falar de bateria, vamos fazer uma separação. Quem não tem bateria, tem as placas solares, ele está gerando energia, está botando energia na rede. Isso. Aí vamos ser bem didáticos, né? O cara produz durante o dia enquanto tem sol, joga essa energia para a rede, essa energia o que ele usou, o que não está na rede. A energia não volta, obviamente. Mas é importante falar que ele não usa a energia direto, né, das placas, ele joga na rede para depois voltar, porque quando acaba a energia, acaba igual para ele, né? É que existe, perdão,
É que existe 2 momentos. Tá? Boa. É assim, ó, primeiro, quando tu instala a usina solar, a gente programa o que no inversor? Primeiro é o autoconsumo da propriedade. Tá? Então, a primeira coisa que a usina faz é atender o consumo da propriedade, da empresa, do agro, onde ela estiver instalada. Ela só passa a jogar para a rede no momento em que aquele consumo, né, foi sanado, né? E aí, então, o excedente vai para a rede. Tu entende? Então, esse é o grande lance. E aí, como é que tu é compensado? Tu é compensado depois na tua próxima conta de energia. Né? Então, se tu, vamos supor, tu jogou 500 kW para a rede, nesse mês aqui tu gastou 490, a concessionária é obrigada dentro desse mês já a acertar contigo aqueles 490. Né? Ela não pode te cobrar quilowatt-hora sem tu tendo crédito lá, tu entende? Ela vai te cobrar daí a tarifa mínima de acordo com a tua conta, se é grupo A, grupo B, enfim. Tá? Agora, vamos supor, tu tem 500 de crédito, gastou 600, nesse mês ela já vai abater aqueles 500 e aí já vai te cobrar, né, os 100 kW que excedeu. E isso funciona muito bem com as concessionárias. Esse tipo de problema a gente não tem. Tá, mas volta um pouquinho. Vai lá. Tá. Produzi, tô produzindo, tô jogando na rede, obviamente primeiro para compensar o que eu tô fazendo ali. Escureceu. Tá. Fiquei sem luz. Fiquei sem geração. Né? Fiquei sem a geração. Isso. Vou consumir da rede e aí vai essa conta do abate, não abate. Lá no final do mês nós vamos acertar. Isso aí, a concessionária faz o acerto. Faltou luz na rede. Certo. Fiquei sem luz. Ficamos sem luz. Mesmo eu tendo usina, botei energia na rede, tô com crédito, vamos dizer assim, ficou sem luz. Mas fiquei sem luz. Ficamos sem luz para todos. E você sabe por que a gente fica sem luz? No sistema on-grid, né? O que a gente entende? Um grid é ligado, quer dizer ligado diretamente na rede, tá? Então, o sistema está ligado na rede, vamos supor que agora deu uma intempérie aqui, tá? Um vento, enfim, faltou energia na rede. Então, esse inversor ele é obrigado, por uma norma, uma questão de segurança, a gente chama de anti-ilhamento, né? Que é uma das poucas coisas que a concessionária, quando analisa um projeto solar, que eles fazem a vistoria, o que eles mais se preocupam é com isso. Tá? Ver se realmente, quando falta luz, o sistema se desliga da rede. Por quê? Porque, cara, vamos supor, faltou luz na região aqui, o cara tem uma usina ali de 112 kW pico, que é bem comum esse tipo de usina, dependendo do tipo de cliente, muitas vezes até maior, tá? E aí a concessionária vai lá e desenergiza a rede, diz, cara, a rede lá está segura, o Luiz pode ir lá fazer o conserto. Mas se essa usina está jogando essa carga na rede, quando o cara subir no poste, o que vai acontecer com ele? Vai tomar um coice lá que tu já viu. Entendi. Então, no mundo inteiro, essa norma é internacional. Então, se desligou, faltou luz, o inversor se desliga. Sim, tu continua sem luz. Tá? E outra coisa que acontece é se essa luz faltou de manhã, tá? E tu tá lá com um baita dia de sol lindo, maravilhoso, a tua usina está gerando pelas orelhas em dezembro, janeiro. O que acontece também? Tu perde a geração. Porque no momento que o inversor se desliga, tu não tem mais geração. As placas continuam gerando, mas essa energia de corrente contínua que chega no inversor, né? Porque o inversor faz a transformação, né, de energia de corrente contínua para corrente alternada, que é a corrente de energia que a gente pode utilizar aqui agora no microfone, na televisão, na tua casa, no ar-condicionado. Então, quando esse inversor é desligado, a gente perde essa geração também de energia. Isso hoje ainda não é compensado pela concessionária, mas no futuro talvez tenha que pagar, porque é um problema da distribuição, não da geração. Talvez um dia chegue nesse nível de... Porque eu perdi aquele dia, né? Na verdade, a minha usina está pronta, estaria produzindo e jogando na rede. Se tu não tem condição, o problema não é meu. Tá, mas isso é um outro capítulo. Isso é para um futuro que talvez tenha essa adequação. Ok, o que a bateria resolve? Bom, a bateria tem muitas vantagens, né? A bateria é o futuro da energia solar e vou te dizer, é o nosso futuro. Gente, assim, está acontecendo uma transição energética muito forte no mundo, né? O mundo está mudando de matriz fóssil para matriz energética, né, Alex? Renováveis. E assim, ela está muito rápida. Se vocês olharem hoje aí, cara, o carro elétrico não para de crescer as vendas. Se você olhar hoje aqui, em cada 4 brasileiros, 3 querem passar para carro elétrico. Se você vê os custos de um carro elétrico, de manutenção de um carro elétrico, de consumo de um carro elétrico, tem carro elétrico que o cara compra aqui, que já está usando há 2 anos, aí o carro continua com 99,9% da bateria dele, de eficiência da bateria dele, quer dizer, não gastou nada da bateria. Então, muitos mitos que tinham em relação aos carros elétricos, esses mitos estão começando a vir para uma realidade e essa realidade está sendo positiva. A gente tem vários clientes, vários amigos que têm carro elétrico e a intenção dos carros é comprar mais carro elétrico. Né? E aí, mas como que essa transição está acontecendo? Vamos lá, a BioID já está com a fábrica dela lá na Bahia, né? Com 3 mil funcionários já, 24 horas por dia.
GWM já colocou fábrica no Brasil e não para de chegar carro, e agora é caminhão elétrico e é ônibus elétrico. Né? E em São Paulo, aqui no aeroporto de Congonhas, agora botaram mais 10 ônibus elétricos, sabe? Aqui já tem vários ônibus Porto Alegre fazendo testes, né? Quer dizer, quando tu começa a comparar, olha só... A grande barreira ainda é a autonomia. Autonomia, cara, porque é o seguinte, mas isso é para esse ano, tá? O ano que vem isso já começa a mudar. Nós estamos chegando com uma nova linha de baterias, né, cara, que são as baterias de NCM, que tu vai abastecer essas baterias, a geração 1 delas tu vai abastecer em 10, 15 minutos, e o automóvel já está preparado para rodar 1.000 quilômetros. Aí eu vi isso aí, que é a tecnologia BioID, acho que é uma das pioneiras nisso. Isso aí. Tu vai abastecer o carro em 10, 15 minutos, e a geração 2 dessa bateria, que aí já vai ser para 2027, vai abastecer em 8 minutos, 5 minutos, e o carro vai rodar 2.000 quilômetros. Bom, e o nosso problema de infraestrutura terminou. Porque o grande problema hoje do carro elétrico é a infraestrutura e não é na cidade. Esse problema é só na estrada, porque na cidade tu tem o teu carregador em casa, tu tem o carregador no posto de gasolina, no shopping. Hoje o abastecimento com o carro elétrico está se descentralizando, né? Então os prédios acho que tem um pouco mais de desafio maior, né? Tá numa caminhada. Tá numa caminhada. Mas também. Não é que nós já estamos mas aí falando dos carros, mas tá show. Mas aí assim, mas ó, como que fica aí? Mas aí eu tô gastando mais energia. Se eu tô dizendo que eu não tenho energia, eu preciso de mais energia. Aí que tá. E aí eu vou te dizer, eu digo, cara, nós temos o etanol, né, pelo lado do agro, que tem a produção, que tu poderia estar usando o carro etanol, a etanol tem um fomento, e que para algumas regiões, não necessariamente tudo tem que ser para todo mundo, né? Sim. Mas tem regiões onde ele é super em conta e é usado, e aí tu tá fomentando energia, que é uma coisa que hoje tu não tem, e que nós estamos né, depois nós entramos nisso, a véspera de ter falta. Sim. Não é meio contra... E tem outra coisa que fala muito, é do impacto ambiental das baterias também, né? Que é outra coisa também que se fala, né? O que acontece, né? É que isso é uma questão assim de política de governo mesmo, né? Mas é que assim, quando tu pega, vamos para custo, o cara que está comprando um carro, né, que está investindo no sistema elétrico, ele estava analisando a relação custo-financeiro dele, né? A relação custo-benefício, economia. Tu pega um carro hoje a combustão, e o carro a combustão ele tem 2.500 peças para fazer manutenção no motor. Tu pega um carro elétrico, ele tem 250 peças. Você entende? Eu abasteço meu carro ali hoje em casa, ali de noite, ou abasteço no shopping enquanto eu vou cortar meu cabelo, enfim, cara, eu rodo o dia inteiro com aquele carro, de noite eu abasteço, eu não gasto nada. A gente tem cara que roda 300 km no Uber aí, que eu canso de pegar Uber elétrico, e os caras, só na bateria, trabalhando 300 km por dia, um carro desse em 2 anos, esse cara paga 2, 3 carros, tu entende? Então e aí nós vamos ter que se adequar, porque o que acontece, Bruno, não é que nós não temos energia, nós temos energia. O grande problema do Brasil, para mim, é um problema crônico, que é um problema de há muitos anos e que não é de agora e nem é culpa das concessionárias, nem é culpa desse governo. Isso aí vem de muitos anos. O Brasil não investe em infraestrutura. Nós não investimos em infraestrutura de estrada, nós não investimos em infraestrutura de portos, né? Agora nós investimos em aeroportos, por quê? Porque os nossos aeroportos foram terceirizados. E nós não investimos em infraestrutura de energia, que o que é o caro da energia, cara? É a transmissão e a distribuição. Acabamos de falar aqui no início, ir para norte e nordeste, vai ver que tu tem lá energia lá produzindo pra caramba. Eu vou te dar um exemplo da própria energia, a hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Ficou pronta e ficou lá quantos anos só atendendo o Pará, porque não tinha transmissão. Enquanto tu está aqui em São Paulo, na região sudeste, que é um alto consumidor de energia, cara, a gente está precisando de energia. Aí nós estamos aqui no sul pagando bandeira vermelha no Brasil inteiro. Por quê? Porque a gente não tem linha de transmissão. Agora que o ano passado uma empresa ganhou e vai começar a fazer essa linha, mas isso são coisas demoradas, tu entende? E nós temos problema de linha de transmissão e nós temos problemas de linha de distribuição. Qual a diferença de uma para outra? Transmissão é quando eu trago em alta tensão, né, de um estado para outro, né? E distribuição é quando eu entrego para a concessionária, e a concessionária começa a me distribuir em média tensão ou em baixa tensão. Baixa tensão é quando chega na nossa casa, porque consumimos menos energia, né? E média tensão já passa para aqueles clientes que têm um consumo maior acima de 75 kW de potência, onde o cara já precisa ter um transformador no negócio dele, no supermercado, na indústria, no agro, né? Porque senão ele não tem potência disponível para tocar o negócio dele. Aí quando ele ligar tudo lá, desliga tudo, porque não tem potência para funcionar, né? E eu vou pegar um gancho desse paralelo agora, pegar um paralelo aqui junto com o Luiz, justamente na tua pergunta, Bruno.
né? Então eu estou produzindo essa energia, jogando para a concessionária e fico à mercê de a concessionária se desligar ou decidir fazer um reparo na rede ou decidir que naquele dia o consumo está muito alto, ele precisa desligar uma localidade e aí aquela energia que eu já produzi, já joguei para a rede, já está lá como crédito, eu não vou ter como utilizar, eu vou ficar sem luz como todo mundo. Sim. Por quê? Porque hoje a concessionária ela serve para você como um depósito de energia. A energia excedente que você produz, você joga para a concessionária, né? Joga para ficar lá com os créditos. E o grande lance das baterias foi justamente te libertar disso. A gente diz sair do mercado cativo e vir para um mercado livre. Um mercado, né, onde você tá com autonomia sobre isso. Por quê? Porque em vez de jogar essa energia excedente para a concessionária, você joga para um banco de baterias que vai estar à sua disposição quando você necessitar. Entendeu? Então não é aquela coisa que os caras decidiram desligar ou decidiram aumentar ou decidiram que a taxa para eles, que é o chamado fio B, a taxa para eles me armazenarem essa energia que eu estou produzindo do sol. Imagina só, você está pagando uma taxa para essa energia que você está produzindo do sol e jogando para eles armazenar. Você está pagando quando ela volta para você, ela não volta pelo valor que você transferiu. Ela volta taxada, por quê? Porque eles dizem que você está usando a rede deles para armazenar, logo eles têm que ganhar alguma coisa sobre isso. Então, por que não você armazenar no seu banco de baterias, que vai entrar em funcionamento justamente quando tudo isso colapsar, quando tudo isso tiver os chamados apagões, você vai seguir com a energia que você já produziu, né? Com o investimento que você já fez no seu sistema, no seu banco de baterias, você já produziu essa energia, ela está lá guardadinha, quando você precisa ela entra em operação. Aí nesse caso tu tem o projeto é o mesmo no que toca a placas, e aí tu vai ter um outro que é a questão da armazenagem, que tu tem que dimensionar o quanto tu precisa, né, de baterias para tocar o teu negócio. Isso, aí você precisa de um equipamento, né, que o Luiz falou, que hoje os inversores até 2024 vinham apenas on-grid. Então você precisa, já nesse projeto de um inversor híbrido, que ele está conectado nos painéis, está conectado na tua propriedade, está conectado no banco de baterias e também está conectado na rede. Então quando os painéis estão lá captando, jogaram para o inversor, ele faz aquela conversão da energia CC para CA, a gente usa, ele joga isso no banco de baterias, armazena, se ainda tudo isso está contemplado, ele ainda joga esse excedente para a rede com um diferencial. De uma forma automática, se ele sente que a rede se desligou, ele se desconecta da rede, mas não desliga. Então você continua aproveitando aquela produção, se é durante o dia você continua aproveitando a produção e essa produção abastecendo o banco de baterias e a tua propriedade. Então durante o dia, problema, né, sanado. Né? Se chegar à noite e ainda não voltou a luz da concessionária, ele vai entender que não tem mais geração, né, não tem mais nada vindo do fotovoltaico e ele continua abastecendo a tua casa, propriedade, comércio, através do banco de baterias. Então a gente faz um cálculo adequado para cada cliente, né, dentro da autonomia que ele quer ter neste momento, quando não tem luz da concessionária e não tem luz do sol. Né, que é nesse momento que as baterias vão estar 100%. Sim, porque eu não preciso manter tudo, né? Eu estou pensando no produtor de leite, né, que tem essa questão toda do resfriador, da armazenagem, que esse cara fica sem energia, ele tem que bota a produção fora, dependendo de onde eles estiveram. Tem que botar um trator, tem que ter um... Esse dia nós estava lá em Minas, é um projeto que a gente acompanha lá, certo. E simplesmente foi nas primeiras chuvas que começaram a dar em outubro, a gente chegou lá na terça-feira, se não me engano, e saiu de lá na quinta, nós ficamos todos os dias sem luz, sem nada de energia, e aí o gerador que estava lá tocando, né? E o gerador estava quase dando problema também de tanto tempo ligado, produção de leite comprometida, então foi um estresse gigantesco. E o pior de tudo é que o pessoal falou assim, não, isso aí é super comum aqui. Então, muito. Mas... Esse é um problema seríssimo, né? Que a gente vê, e quem está no leite, meu Deus do céu, não pode. Leite, carne, todo mundo carne, agora está na época de colheita também, secagem de grãos, né? Então tudo isso aí é um problema seríssimo. Né? Eu vejo que eu virei um fã, viu, Bruno? Do armazenamento, cara, porque eu vejo que assim como ele fez, resolveu muito problema fora daqui, né, no exterior, Estados Unidos, China, em outros lugares, Europa, enfim, ele vai ser um grande aliado nosso aqui, né, do empresário, do produtor, enfim, nos trazendo a segurança energética, que é o que nós vamos precisar, porque na realidade a gente estava falando aqui, né, em investimento de infraestrutura, só para nós terminar esse assunto. Então eu preciso investir em linhas de transmissão e linhas de distribuição, mas ainda tem um negócio mais grave, tá? Que depois de 2 anos para cá, quando nós começamos a trabalhar bem forte no agronegócio, a gente começou a viajar muito,
Viajando bastante, Bruno. O que vocês fazem na estrada, a gente tem feito direto também. Cara, e nos surpreende assim, a qualidade de determinadas redes de energia. E você não precisa ir nem longe. É bem perto. Aqui em Porto Alegre mesmo a gente já vê poste muitas vezes caído, torto, no litoral norte aqui, né, em praias tops, aqui Viamão, dentro de condomínios. ladinho, Você vê os postes caídos, segurado com outra estaca de madeira. Então, fora esses investimentos absurdos que nós vamos ter que fazer no aumento da infraestrutura, nós também vamos ter que fazer o quê? A substituição, né? A troca desse sistema existente, né? Porque ele já está aí há 40, 50 anos, quer dizer, cara, ele já deu o que tinha que dar, né? Então, assim, então nós vamos sim chegar num momento em que nós vamos ter problemas e vamos ter que conviver com eles, administrar, porque essa situação não é uma coisa que tu, sabe, consegue fazer do dia para a noite. Se o Brasil tivesse agora 2 trilhões de reais e 400 bilhões, que é a estimativa que a gente precisaria, né, para a gente aumentar a nossa linha de transmissão, a nossa linha de distribuição, contemplando o crescimento do PIB, né, contemplando o aumento da população, contemplando o consumo da inteligência artificial, mesmo se nós tivesse esse dinheiro agora em cima da mesa aqui para o governo investir, nós iríamos levar no mínimo, cara, uns 10 anos. Porque essas linhas de transmissão são obras difíceis, lugares de difícil acesso, tu entende? Obras demoradas, você não tem tanta mão de obra assim qualificada, é muito poucas empresas que trabalham com isso. São obras caríssimas mesmo. Então, sim, é um processo, né, que vai levar aí seus 10 anos, aí, no mínimo, para a gente começar a enxergar isso, né? Então, eu vejo que aí sim, esse sistema híbrido em que a minha usina está lá produzindo, né? E aí, se faltou luz, eu não perco a minha geração, né? Se de noite parou de gerar energia, o meu próprio inversor detecta que eu estou sem luz na rede, que eu estou não tenho mais geração, ele aciona o banco de baterias. Esse banco de baterias ele mantém a minha propriedade funcionando. No outro dia de manhã já entrou geração, ele já identificou, já bota a usina, né? A geração da usina abastecer a propriedade, conseguiu abastecer o 100% que sobrou, ele já joga para as baterias. Cara, é muito top. A gente... Vocês falaram num payback desse da bateria e subimos para casa dos 6 anos e meio. Isso. E aí nós estamos falando de que valor aí, de conta mensal para quem está nos ouvindo aí? Para ter uma... Isso depende muito, né, Bruno? Mas produtor, assim, numa média hoje aí de entre 29 e 30 mil reais aí para uma conta aí de 500 reais, 29 mil reais, né, de investimento, de 30 mil reais a 40 mil reais numa média, né? São casos muito específicos, tá? Eu vou te dizer que depende muito assim, do local, às vezes o cara gasta 500 reais de propriedade, de energia, mas às vezes onde nós temos que fazer a ligação dessa usina dele é a 500 metros de distância, tu entende? Aí tu vai lá, o sistema dele é trifásico, eu preciso de 3 fases, neutro e terra, então se são 500 metros, eu já preciso quanto de cabo, né? 2,5 km de cabo, entende? Então tem determinadas situações que acabam me aumentando muito o custo de instalação, né? Às vezes essa terra dele precisa ter uma terra que não tem telhado para botar essa usina, preciso fazer uma usina de solo, preciso fazer infraestrutura de uma usina de solo, microestaca, fundação, né? Preciso fazer um cercamento para proteger essa usina dos animais, enfim. Então, por isso que cada caso é um caso, né? Mas sendo uma usina em telhado, sendo uma usina que fique dentro de uma média de 20, 30 metros do ponto de conexão, nessa média de entre 29 e 39 mil, ele consegue botar uma usina solar com uma bateria de 5 kW, que aí vai atender o consumo dele. Agora, quando eu já passo com um cara, tá? Que esse cara já é produtor de leite, esse cara já trabalha com resfriamento, como o Ouro do Pampa lá em Lavras, né? O caso dele lá foi 16 baterias, né? Que a gente teve que instalar para conseguir deixar o negócio dele funcionando 18 horas por dia. Né? Então aí vem muito dessa sensibilidade, os detalhes, né? De cada que vai para a engenharia, e a engenharia que vai nos dizer, bom, aqui lá no Bruno precisamos de 3 baterias, na Armínio precisamos de uma, e aí a gente vai. Eu ia perguntar isso aí, como é que funciona assim? Eu quero que vocês vão fazer um projeto, pode pegar o caso da Ouro do Pampa mesmo, que é bem legal eu lembro que vocês estiveram conversando com a gente, né, contando essa história. Sim. Como é que funciona isso? Eu vou lá, vocês olham a fatura, olham a infraestrutura, como é que funciona um pouco desse processo aí? A gente pega a conta de energia dele, né, vamos ver qual é o consumo dele, né? Em cima desse consumo dele, nós vamos ver qual é o tipo de equipamento que ele tem, porque os equipamentos são variáveis, né? Os equipamentos têm potências e eu preciso atender essas potências com essas baterias, então elas têm que startar esse equipamento, né?
Depois a gente vai ver quais são os equipamentos que precisam ficar ligados, qual é o tempo que precisam ficar ligados, se é câmara fria, enfim. A gente vai analisar qual é o tempo, né, que essa região fica sem energia. Aqui quando falta não passa de 3 horas, de 1 hora, 5 horas. Aí a gente determina esse tempo com ele, tu entende? E aí a gente vem para a empresa então, e aí dimensiona esse banco de baterias para ele. E tem um negócio muito legal que a gente não pode esquecer de falar para vocês, cara, é assim, ó. Não tem. Cara, mas o cara que não tem sistema solar, não tem problema, tu sabia? Ele pode também colocar um banco de baterias na casa dele. Ele armazena pela rede. A gente bota lá um inversor híbrido, né? Instalamos o banco de bateria, como a bateria é corrente CC, o inversor vem, carrega, né? Em corrente alternada, joga para a bateria em corrente CC. Quando ele precisa utilizar na casa, volta para o inversor transforma de CC para CA, ele utiliza na casa, sem energia solar. Ah, legal. E eu ia perguntar uma coisa assim, porque é uma coisa engraçada, né? Sim, sim. Em casa, meus pais colocaram lá na fazenda, lá, enfim, a produção de energia solar. E uma coisa muito engraçada, assim, porque aquela coisa assim, falou assim, desliga a luz que está gastando demais. É meio mudança de paradigma, né? Porque aquela coisa de você é sócio da empresa tal, em casa tem, né? A Copel lá no Paraná, você é sócio da Copel, tá deixando a luz ligada. E isso agora não toca o pau, deixa tudo ligado, ligar que aí eu ia perguntar isso aí, porque uma coisa é quando vocês fazem o dimensionamento do que está posto. Depois disso como é que vocês fazem? Porque o consumo aumenta. O cara tinha 2 ar-condicionado, eu quero colocar agora em todos os cômodos, já que essa conta não tem. Como é que vocês fazem essa previsão do aumento de consumo? Isso normalmente a gente trabalha em parceria com o cliente, já provocando ele a esse pensamento. Tá? Então a gente provoca ele, hoje você tem um consumo aí vamos por valor de conta que eu acho que fica mais palpável para o pessoal que está nos ouvindo. Você tem um valor de conta hoje de R$500, você vai continuar com esse mesmo comportamento, tipo assim, o banho vai continuar com o mesmo tempo, o ar-condicionado vai continuar com o mesmo tempo de uso, você estima colocar mais. Então a gente já provoca ele para esse aumento, tá? E a gente normalmente instrui ele a já fazer no mínimo aí uns 20% a mais. Deixar uma graxinha para... Exatamente. E aí a gente ainda trabalha com inversor, com equipamentos que tem um over, né? Com um over que além daqueles 20%, ainda mais uns 20% de over, que é para dar essa tranquilidade que daqui há 2 anos chegou mais uma mamadeira em casa, né? Chegou mais um filho, ou enfim, precisou fazer algum aumento de consumo, ainda é possível colocar mais painéis, desde que, claro, ele tenha telhado. E isso é muito legal a gente fazer, né? Da gente trazer para o pessoal justamente esse jeito de trabalhar da PSL, porque nós entrando aí no interior, como o Luiz falou, que a gente tem viajado bastante, a gente também fica muito triste com o nosso mercado em alguns locais. Por quê? Porque existe muita picaretagem por aí, sabe? A gente falando que a gente vai lá, a gente ouve o cliente, a gente pega a conta dele e, principalmente, a gente leva esse projeto dele para a nossa engenharia. Por quê? Porque é necessário ver se ele não tem nenhum obstáculo que gere sombra. Uma árvore, daqui a pouco, que faça uma sombra, ou daqui a pouco, dependendo de onde é o ponto dele, tem algum prédio do lado que vai fazer sombra, e a gente fica muito triste, por quê? Porque tem muita gente que nem pisa nas terras do cliente hoje, pega ali, por intermédio dos sites que existem hoje, faz um dimensionamento só contando o tamanho do telhado dele, vende a usina, prometendo que ela vai ter uma geração, e a usina não gera nem metade daquilo que foi projetado. Aí o cara vai dizer o quê? Porque esse mercado solar, porque isso aí não funciona, que não sei o quê, que meu amigo. Mas quem é que tu pegou para te dar essa assessoria? A pessoa veio aqui, ela entendeu, ela desenvolveu um projeto para ti, e nós estamos com um caso assim, né? De uma churrascaria ali em São Leopoldo que o cara tá louco para colocar. A gente fez um dimensionamento para ele. O telhado dele é top de tamanho, mas tem 2 prédios do lado que jogam ele num buraco. O prédio dele é um buraco no meio daqueles 2 prédios. Então, o tanto de painéis que eu posso colocar que não pegue sombra não atende nem 50% do consumo dele. E se eu colocar os painéis na metragem quadrada do telhado, eu simplesmente não vou poder mais pisar em São Leopoldo. Exatamente. Não pode botar muito, senão ele vai querer mudar do carvão, da lenha aí para fazer uma churrasqueira elétrica. Tá, um caso desse, esse cara pode ir comprar energia hoje. Ele tem um consumo, digamos que não vai conseguir atender com placas, com bateria, o que for, né, nesse outro modelo. Como que hoje ele acessa? Porque existem outros, tem o Mercado Livre, tem... fala um pouquinho disso aí.
Isso aí. Para esse cara ainda eu colocaria com eles como sugestão ele continuar nesse mercado libertador que é ele ter a usina dele. Tá? Então eu vou provocar ele a o quê? Ver se daqui a pouco ele não tem na casa dele, entendeu? Ou um outro local que ele possa colocar na mesma titularidade e na mesma concessionária para a gente gerar essa energia lá e jogar para ele. Ele vai pagar uma taxa, sim, por causa desse armazenamento da energia que vai estar vindo de outro local e ele está utilizando em outro. Mas mesmo assim, ele ainda fica com mais liberdade do que esse mercado paralelo que existe hoje, que é o mercado livre, o mercado de compra de energia. Por quê? Porque também, claro que existe uma redução na conta, a gente não diz que não está comparado a ele produzir a própria energia dele, mas mesmo assim é um recurso, só que ele ainda fica dentro de uma bolsa de valores. Né? Por exemplo, cliente que renovou o seu pacote no Mercado Livre agora no final do ano passado, teve 90% de aumento na tarifa de energia de quando contratou há 3, 4 anos atrás. Então imagina que você precisa, dentro de um custo fixo, que é a energia de qualquer empresa, de qualquer propriedade, se você não atentar para a energia, para o custo de energia, você tem um sócio levando uma grana todo mês. Mas ele ainda vai ser mais barato do que eu tenho disponível nas redes normais. Porque senão tu não teria usina. Né? Uma coisa é consumo. Aí nós entramos do outro lado, que é o investidor. Certo. Se o cara é investidor, tu está vendendo usina para investir, esse cara quer vender energia. E ele a usina dele como investimento só vai ser rentável, só vai ser se tiver consumo. Para ter consumo, obviamente, essa energia tem que ser competitiva. Sim. Então, mesmo assim, o cara, porque isso vai ter o cara que vai assim, cara, 2 anos, 3 anos, não quero, vou botar isso aqui, não quero placa. Eu sigo pagando, eu quero comprar mais barato e tá jóia, porque eu não sei o que eu vou fazer da vida, depois eu me mudo, se prédio alugado, essa área, tô numa fazenda aqui que, sei lá, eu quero comprar. Porque talvez até a dimensionamento lá por placas, por produção, tô pensando num cara que é irrigante, que tem que botar pivô. Cara, é uma demanda de energia alta, tem os horários que são complicados, que ele não consegue, que ele tem que estar rodando, não consegue armazenar, enfim, tem N situações, né? Sim. Ainda assim é competitivo. Ia falar, como é que funciona esse mercado, assim, para explicar para quem não entende, né? O Mercado Livre, assim, isso aí não atinge o pequeno consumidor, né? Isso atinge só já quem, no mínimo, consome 50 kWh, né? E o cara tem uma subestação, né? Esteja no grupo A. Agora ele está para ser liberado a partir do ano que vem para o pequeno consumidor, né? Do grupo B, o residencial. Mas o residencial ele conseguiria comprar, tem algum outro tipo aí que ele acessa? Tem, hoje tu tem as energias por assinatura, né? Tem várias empresas hoje que estão com energia por assinatura, que são justamente fazendas solares, né? Os caras estão comprando a fazendas solares, né? E aí vende a energia, te dá um desconto abaixo do grupo B e mantém esse cliente, né? Aí tu é um chamarisco, de repente, para te não investir numa usina, né? E aí tu passa a comprar, então, dessa energia dessa concessionária. As próprias concessionárias têm usinas hoje, né, de solares de investimento, né? CEMIG, Enel, CPFL, o pessoal tem as usinas deles, né? Tá? E que eles vendem para o cliente. O que a gente diz para o cliente é que é o seguinte, de todo jeito, quando tu consegue comprar uma energia dessa, né? E tu vai conseguir lá com 20% de desconto que seja, cara, tu continua pagando 80% da tua conta. Né? O ano que vem um aumento aí de 5%, 10%, de repente tu já voltou a pagar 90%. No outro ano tu já está pagando a mesma coisa que tu pagaria hoje. Quer dizer, continua sempre pagando no aluguel. O que a gente costuma dizer no caso de energia solar, e aí a gente está defendendo o nosso peixe aqui da PSL, é que a energia solar, o grande lance dela, ela tem início e tem fim. Né? No momento que tu fez o teu financiamento no banco, tu investiu o teu recurso próprio, né? Tu já sabe que, bom, meu financiamento é 48 meses, tá bom, minha prestação é fixa. 48 meses, cara, minha usina tá paga, é minha, eu tô aposentado com esse valor. O que é uma taxa hoje? Os financiamentos giram em torno de quê? Cara, o financiamento hoje está numa média de energia solar, tem alguns bancos que conseguem ter energia subsidiada, tem taxa subsidiada, né? Mas ele vai hoje numa média de 1,59 até 2,11, 2,12, dependendo do banco e dependendo muito do score do cliente, né? Isso ano, ano, né?
Mês? Mês. O ano eu tava pegando e botando. Não, eu tava olhando. Não, é porque. Não, isso é mês, né? É porque entendendo que é subsidiado, né? Por isso que eu pensei. É que subiu, né? Com toda essa escassez de capital, com Sim. certeza. Um tempo atrás tu tinha com taxas mais atrativas. Não, ano passado a gente tinha taxa de. Início do ano passado, início do ano retrasado, a gente tinha taxa de 1%, 0,99%, 0,89%, dependendo do banco, né? Dependendo. E quando a gente vê, né, Luiz Alex, pega propriedades rurais, que o cara não tem limitação de espaço. Tem toda a questão de insolação, radiação, né? Tem tudo. Nós estamos falando, às vezes, do investimento numa usina aí, se for fazer um negócio pensando em venda, né? O cara fazer um negócio porrada, 500 mil. Tudo depende, mas um mínimo menos. 400 mil. Mais ou menos. É um valor que mexe daqui e dali. Não é uma coisa, dependendo do produtor, também não é uma coisa grande, né, em relação a outros investimentos que ele faz. Sim. E ele está tendo um belo de um ativo aí para... Queria falar isso. Segue na mesma linha do payback? Ou como é que funciona esse negócio? Assim, quem quiser... Como a gente fala muito de diversificação de receita, de renda, né? E como é que pode ser esse negócio? Pensando em Rio Grande Amado, que o que mais tem é sol, né? Na realidade, a gente não vende energia, né? Vender energia é proibido. O que ele faz é a locação do equipamento. Né? E esse equipamento é alocado de acordo com a disponibilidade de geração dele. Né? Eu vou te alocar um equipamento, eu preciso ter um resultado. Meandros da lei, isso é Brasil. Entendeu? Tipo assim, um caminhão. Né? Eu vou te alocar um caminhão para 6 toneladas, eu vou te pagar um valor. Se eu vou te alocar um caminhão para 12 toneladas, eu vou te pagar outro. E a solar é mais ou menos isso. Tu investe na usina solar e depois tu vai alocar esse equipamento. Faz um contrato de locação e aí essas cooperativas que estão hoje vendendo essas energias por assinatura, que o Bruno falou muito bem aqui, essas próprias cooperativas são as que vão lá e que te compram, te alugam o teu equipamento. E aí elas te alugam o equipamento e elas ficam de dona dessa geração. Da tua unidade de consumo, tu tem a usina no teu nome. A usina está na tua propriedade, no teu nome, nota fiscal no teu nome, projeto no teu nome, mas a tua UC, a tua unidade consumidora, que tem que ser uma unidade consumidora dedicada só para a usina solar, esse padrão de entrada ele fica no nome dessa cooperativa. Tá? Bom, então aí essa cooperativa recebe toda a energia que tu está gerando na usina e aí ela vai lá e oferece para o Bruno, para mim, para o Alex, e nós compramos dele. Né? Pagamos esse valor e aí ele tira lá a gestão dele, enfim, e aí remunera o aluguel do equipamento para o investidor. Isso em usina, não vamos fazer esse diferencial, né? Sim. Este é um modelo para quando tem usina, porque o cara que está individual, ele consome individual, sem aluguel, sem nada ali dentro. Não, se eu faço a usina para mim, aí é para mim, eu boto na minha propriedade. Só para nós deixar claro, porque a gente está num monte de assunto. Sim, é muita coisa, né? Bastante coisa, né? Tem bastante. Mas bem interessante, aí dá para investir com diversificação. Cara, eu vou dizer assim para vocês, o cara hoje, tá? Ele investindo 400 mil reais, tá? 390, 400 mil. Numa usina hoje, ele vai comprar um equipamento que vai gerar uma média de 12.200, 12.400 kWh mês para ele. Se ele locar esse equipamento, a média de uma locação de um equipamento desse hoje é R$6.000, R$6.200 por mês, que ele loca para uma cooperativa. Daí ele vai gastar lá um seguro que ele vai pagar, né, que é barato, um seguro de usina, é 0,5%, até menos do valor do equipamento que tem que ter, né? Com essas intempéries, não tem como tu investir 400 mil reais num equipamento e não proteger. Claro. Né? Mais uma manutenção que ele faz um contrato, porque na realidade ele aí está investindo, então ele está comprando um equipamento para arrendar como uma locadora de carro, como uma empresa dessas cooperativas. Então tem que funcionar. Não é a praia dele, ele não entende nada de solar. Quem entende somos nós. Então quem tem que dar o suporte para ele somos nós. Então ele faz esse contrato conosco, né? E nós vamos cuidar, monitorar a usina dele 24 horas por dia, qualquer problema, vai um técnico lá na hora já corrige, tem todo o suporte da PSL, tu entende? E essa usina vai deixar para ele assim, R$6.200 de aluguel de equipamento bruto e uns 5.500, 5.300 limpo por mês. Aí eu te pergunto para ti assim, ó, o que tu compra hoje, né, com 400, 390 mil, 400 mil reais, que tu vai locar hoje por R$5.300, R$5.500? Não tem, cara. O que dá isso aí, Bruno? Bruno já puxou a calculadora aqui. Tô fazendo conta do payback. Bota juros, isso aqui vem para uns 7 anos, hein? Oi? O payback disso aí vai dar quanto de uma usina dessa? Se ele tá fazendo... 400. Eu tô botando 400 aqui, não botei juros, mas se eu pegar o 400 e dividir por... Vamos lá. Pelos 5 mil... Deixa eu ver se eu te ajudo com a calculadora aqui.
O Luiz vai fazer o cálculo exato, mas dá mais ou menos isso. A gente só deixa isso atrelado para os ouvintes, que tudo isso fica atrelado ao que a gente chama ao que a gente chama de inflação energética. Tá? Então, o que acontece? Nesse contrato que você faz da alocação dos equipamentos, né, que fica atrelado, ele fica atrelado ao valor do quilowatt. Então, subiu 16% o quilowatt esse mês, tem que subir 16% aí tu passa a torcer para que suba quando tu muda de lado no balcão, né, cara? Aí que é o grande. 5.2. 5.2. 6.200 vezes 12. 74.400 dividido pelo investimento. Que eu botei um jurinho em cima aí. Sim. Eu não tinha todo esse dinheiro, botei ele no banco. Mas tu sabe... Mas tá dentro, Bruno, se tu tá pagando... Tu sabe que tem um negócio bem interessante isso. Tem dois tipos de pessoas que fazem esse tipo de investimento. Um é o cara que tem a grana. Aí se tu deixar esse dinheiro no banco hoje, nunca tu vai ter um resultado desse aqui. Esquece. Né? Mas eu tenho 100% do CDI. 100% do CDI hoje, quando tu paga o imposto de renda, quanto é que ele fica? Né? Então, e tem o cara que faz o financiamento. Né? Então, nós temos tem vários clientes que o cara tem a grana para investir, mas ele não investe. Ele busca o recurso no banco, faz o financiamento lá, né? Em 8 anos, 6 anos, 10 anos. Cara, eu não quero nem saber, isso é uma aposentadoria para mim. Eu estou lá com 30 anos, 40 anos, 50 anos, daqui 8 anos, 10 anos, esse negócio está pago. Aí sim. Qual é a inflação que isso aí vai me dar numa inflação energética daqui 8 anos, daqui 10 anos? Nós temos um caminho ainda para passar na parte de energia. E hoje nós estamos com tudo, a nossa economia está sendo eletrificada hoje. A gente não percebe isso, nós paramos de falar, mas é o caminhão, é o carro. O ano que vem, esse ano já vai ter máquinas agrícolas elétricas na Expo Inter. O ano que vem, John Deere está entrando com força total em equipamento elétrico. E assim, cara, é absurdamente, a diferença é gigante. Nós tivemos... Vou fazer a pergunta do Armindo. O Armindo fala, né, assim, mas se é tão bom... Por que não está cheio? O que é barreira ainda? No quê? Em que aspecto? Na adoção. Por que nós não temos energia fotovoltaica em tudo que é lugar? O que hoje é gargalo? Muitas coisas tu já disse, mas o que é... É só a limitação financeira hoje de nós não estar cheio de usina, não estar colocando por tudo que é lado? Tem alguma coisa, a gente escuta muito das concessionárias de estarem dando essa barrar para que tu não faça a ligação. Tem no campo ainda essa questão de ser trifásico ou não, se tu está longe, tu tem... Sim. O que tem aí? Nós temos assim, algumas coisas que realmente são técnicas, né? Coisas que justamente existem alguns problemas com a concessionária, porque o que acontece? Como a rede não comporta, como a rede é deficiente, né? Acaba nos trazendo alguns problemas, né? E que a rede precisa ser consertada para que tu possa crescer de uma forma constante, de uma forma normal, né? E existe sim essa parte do fluxo reverso das concessionárias, que às vezes tu tem lugares que já estão com bastante usinas, em que a geração dessas usinas, como tu não tem um consumo tão grande naquela região, tu precisa jogar aquela energia na rede e aí tu não consegue atender, não tem estrutura para atender. Tu entende? Mas aí também tu tem outras coisas, como o próprio problema do trifásico, que é um problema sério. Né? Se eu quiser fazer uma usina dessa, por exemplo, nós acabamos de falar aqui, eu preciso ter, nessa propriedade, eu preciso ter trifásico. Se eu não tenho, eu não consigo fazer uma usina dessa. Porque se num monofásico me limita no máximo numa usina de 11 kW. Não consigo botar uma usina de 75 kW, não tem nem fiação para isso. Entende? Se eu botar uma usina desse tamanho lá, eu boto fogo na rede. Né? Não, é sério, esse negócio é sério e pega fogo mesmo. Se não estiver bem dimensionado, bem estruturado, cabeamento correto, bem instalado, né? Aterramento correto. Por isso que a gente sempre diz assim, cara, a usina solar ela é uma obra de engenharia. Precisa saber que empresa tu está contratando, se essa empresa tem um bom sistema, um bom departamento de engenharia, tem pessoas competentes, está acostumado a fazer boas obras. Tá? Vamos ver essa empresa como é que está, ela no Reclame Aqui, como é que ela está lá em processos, enfim, porque né, se realmente essa empresa consegue me atender, né, isso é muito importante. Né? E aí depois tem sim, Bruno, o juro é um fator muito determinante, né? Porque o juro, quando ele sobe demais, ele prejudica bastante as empresas de energia solar. Porque daí a prestação que estava, em determinado momento, ela estava muito convidativa, de repente ela estava ficando abaixo, né, do valor da prestação, de repente agora do valor da conta, perdão, agora ela já não fica mais, né? Então aí o cara começa a pensar, né? E quando o juro fica muito alto, né, nós desde o ano passado, depois da enchente, nós tivemos um juro mais alto aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós somos colocados em áreas de risco, né?
Então, aí o próprio banco ele fica mais também exigente no liberar esse crédito, entende? Às vezes o cara é bom, a gente já pegou casos de cliente ser bom, do cliente não ter nenhuma restrição, do cliente ter um bom, né, e não conseguir o financiamento, entende? Porque o banco está mais exigente no liberar, né, no fazer a análise dele, né? Então, essas coisas que são essas variantes, né? E às vezes também depois tem aquela parte assim, nós estávamos vendo esses dias, né, Alex, uma pesquisa que diz assim que as pessoas entendem que tem os problemas, né? A gente vê regiões aí que os caras estão com um problema seríssimo, não só de falta de energia, mas de queda de tensão. Para mim, o maior problema, cara, nem é a falta de energia, porque isso eu dou um jeito, eu boto uma vela, eu ligo um geradorzinho pequeno, eu fico no escuro, lá eu já estou acostumado com isso, eu resolvo, mas o maior problema para mim é quando, como por exemplo, tipo acontecer com o João Vitor lá. Aí a energia falta, ou a energia não falta totalmente, tu entende? Aí, de repente, eu tinha que estar lá com 220, estou com 150, né, de tensão. O que acontece com isso? Que começa meus equipamentos a trabalhar, não estatar direito, trabalhar em sofrimento, um pouquinho me queima os equipamentos. Isso eu não consigo mensurar, né? Então, esse problema para mim é mais sério. E quando eu boto, né, um inversor híbrido, uma usina dessa híbrida, eu passo toda a rede do cliente por dentro do nosso inversor. Então, esse inversor dali para frente é que vai fazer a gestão da energia dele, vai entregar para ele uma energia limpa, vai entregar para ele uma energia de qualidade, tu entende? Então, isso é muito importante, porque dali para frente é vida longa para os equipamentos dele, né? Porque nós vamos programar, cara, quando chegar em 200 aqui, né, o inversor se desliga, ele faz o monitoramento da rede, chegou em 200, ele se desliga, joga para o banco de baterias. No momento que a bateria, né, que a rede se estabilizou, ele volta de novo para a rede. Cara, é muito legal. Boa. Quer falar? Fala. Quero pegar esse gancho aí que a gente falou agora de juros, tá? Porque a gente sabe que essa questão do solar, ela tem uma propriedade muito grande das baterias, como o Luiz falou, só que não adianta, a gente está aqui num povo que é um povo que faz cálculo, né? Assim como eu, o pessoal que está aí do outro lado, os guri aqui, qualquer coisa nós temos que botar na ponta da borracha e ver se vai dar certo na guaiaca. Então, essa questão dos juros aí, eu quero citar rapidamente aqui 2 casos que nós pegamos, um até no interior, tá? De um cliente que ele tinha uma conta de R$ 3.500, e aí a gente fez um projeto para ele, o projeto deu R$ 98 mil. Tá, o projeto dele para a gente fazer a usina dele. Ele, cara, não gosto de tomar dinheiro no banco, sou contra, até tenho conta no Banrisul, mas sou contra, tal. E aí, cara, mas vamos fazer uma simulação. Aí nós fizemos a simulação para ele, deu 60 vezes de 2.700. Disse, olha só, de arrancada, tu já está ganhando, tu tirando dinheiro no banco, de arrancada tu está ganhando R$ 800 por mês já de arrancada. E ele, não, mas mesmo assim, eu não sou de tomar dinheiro no banco, vamos ver, tá, mas quanto é que deu essa 60 de 2.700? Ah, deu 162 mil. Nossa, cara, mas aí tu tá me falando então que eu vou perder 60 mil reais, vou tirar 98 e aí vou para 162, cara, o juros está muito alto, tal. Disse, não, outra coisa, vamos pensar de outro jeito então, meu querido. Não faz nada comigo, tá? Não faz nada comigo. Vamos calcular nessas 60 vezes os teus 13.500 para a CE. Deu 210 mil, queridão. Deu 210 mil vezes 160 para o banco. Então, o teu olhar não pode mais ser agora 98 para 160, porque tu já tem um custo fixo por mês de 13.500, não fizer nada, que dá 210 mil. Então, de 210 para 162, sobrou 50. Tu deixou um carro de presente para a concessionária. E se tiver o dinheiro, dá 100 daí, né? Dá 100. O que vocês acham que aconteceu? Foi lá, tomou o dinheiro no banco, que era contrário, avesso totalmente, tomou o dinheiro no banco, fechou o negócio conosco. Né? E o caso mais esporádico que chega é o cliente que tem 1.600 de conta e a gente jogou no financiamento, deu 48 vezes de 2.100 e poucos. Ele, cara, então quer dizer, eu estou pegando 55 mil e pagando 102, nossa, dá 50 mil de diferença. Se não dá 50 mil de diferença, porque tu já tem 48 vezes 1.600. A gente está chegando em 72 mil. Para 102 que deu com os juros do banco, a gente está falando de 30 mil. Em 48 vezes acaba essa dívida a partir do mês 49. Esses 1.600 que lá, daqui a 4 anos, já não é mais R$ 1.600, porque a tarifa energética aumentou. Então, vamos congelar no de hoje, tá? 1.600 em 48 vezes, no mês 49, esses 1.600 está sobrando no teu bolso. Claro, porque a conta tu já sai pagando, tu está pagando ou não, tendo ou não tendo, tem aquele teu valor que tem que considerar como uma amortização do teu investimento. Comigo ou semigo, tu vai ter essa conta. Perfeito, Bruno, isso é muito importante, sabe? O pessoal, às vezes, como tu está sempre acostumado a fazer investimento, né?
Aí, que não existe vai botar dinheiro. Tu imobiliza, né? Comprei um carro para propriedade, eu imobilizo. Comprei um pivô, imobilizei. Comprei lá para fazer. Então, agora a solar é diferente, porque tu já tem a conta de energia, né? Então, essa conta, faça chuva, faça sol, tenha luz, não tenha falta, seja com qualidade ou não, no final do mês você vai ter que pagar ou tu fica no escuro. Sim. Né? E às vezes o pessoal se esquece, ele olha para o valor da prestação no banco e acha que é tudo aquilo que ele deve. Não, se tu diminuir o que tu já paga de luz, às vezes tu já tem resultado financeiro no primeiro mês de resultado. Né? Sem contar que tu congelou a tua conta de energia. No momento que tu fez o financiamento e ele é fixo, a tua conta não sofre mais reajuste. Aí nós entramos nos conceitos de break-even e payback, aí nós vamos longe. Vai para a sessão? Vamos lá. Nós temos a nossa sessão das perguntas da IA. Que essas, todo mundo que vem aqui fala, excelente pergunta. Essa é tipo, as nossas não muito, né? Passamos uma hora aqui gritando nada, aí bota na IA. Tem que dizer que as nossas é da IA. Aí o cara diz, boa, essas negócios. Daqui a dia nós vamos ter a nossa IA respondendo. Vamos lá, tem umas boas aqui, ó. Cadê? Ele fala que em relação a riscos, né? Agora eu perdi a pergunta exatamente aqui. Se nessa linha toda dos investimentos e tudo, não existe algum risco, algum interesse político no futuro, por exemplo, possa barrar ou dar problema em relação ao investimento de energia fotovoltaica? É boa, é mesmo, hein? Excelente pergunta. Não tem como não dizer que não, né? Ele faz umas perguntas bem... Cara, o que eu vou te dizer para ti, né? Existe uma lei hoje, né? Que é a Lei 14.300, que nos dá segurança jurídica, né? Para tudo que está sendo feito, né? Hoje você vê grandes empresas, grandes grupos, né, investindo fortemente em energia solar, entende? E eólica também. Então eu não acredito que esse pessoal, assim, com esse porte, baseado em lei, com toda essa estrutura deles, que eles vão estar fazendo os investimentos que eles estão fazendo no Brasil, tu entende? Para depois chegar ali na frente e tomar um revés. E eu acho que pode sim na frente surgir alguma adequação, né? Possa exigir uma nova modulação, mas tipo assim, cara... o que já está instalado, o que já está operando, o que já está dentro de uma normalidade, acho que isso aí é muito difícil. Né? Nós tivemos agora, pelo que nós falamos aí, em relação ao fluxo reverso, algumas usinas no norte e no nordeste, tanto eólica como solares, que foram proibidas em determinados horários de trabalhar, né? Porque como a demanda, né, a geração lá é gigante, né? Então o governo teve que fazer, para não dar problema na rede, de não estourar a rede, teve que fazer Era muita energia na rede. Muita energia na rede, teve que fazer um balanceamento aí, mas agora eles já estão, inclusive o pessoal está entrando com ação judicial e para acionar o governo para eles reporem o prejuízo que os caras estão tendo, porque na oportunidade, quando eles entraram com o projeto foi aprovado, atendeu todas as normas, o pessoal investiu, botou seu dinheiro lá dentro, cara, então isso aí tem que ser respeitado, né? Entende? E isso só para depois a gente volta para a segunda IA, mas aqui tem alguma limitação, porque a gente viu algumas concessionárias, por exemplo, né, falando que não querem muito essa geração. Tem algo parecido com isso ou não? É o que eu te falei, tem áreas aí que a concessionária já liberou bastante usinas, né? E aí muitas vezes tem poucos consumos nessa área, então daí tu precisa, nesse caso a PSL, quando a gente chega nessas concessionárias, o que a gente faz primeiro? A gente primeiro entra com um projeto. Antes de fazer qualquer coisa, tu entra com um projeto, cara. Já chega para o cliente, cara, olha, tá que está aprovado. Não está aprovado, a concessionária que está nos liberando X, Y, Z. Tu entende? Não começa uma obra sem ter um projeto. Não começa uma obra sem, né? O cara não vai ficar no pincel depois. Não vai ficar no pincel com a usina instalada lá, sem saber o que ele vai fazer depois. Nem rodamos o financiamento, né? A gente primeiro entra com o projeto para ter essa segurança e a partir dessa segurança... Vai vamos lá para a segunda. E na visão de vocês, qual que é o maior erro que os produtores cometem ao investir em energia solar? Com certeza é um só na minha visão, cara. Eu já sei a resposta. Tu quer responder? Por favor, Alex. Olha só, pessoal, a gente fica muito triste com o pessoal que na hora de colocar na mesa os parceiros se preocupam com aquele velho e bom preço. Mas eu tenho, né, o Chiquinho da Silva que coloca, que instala, que tal. É de buscar o parceiro errado. Tá? A gente diz assim, a gente não é sozinho no mundo do universo solar. E das empresas que são compatíveis com aquilo que a gente busca entregar para os clientes, está todo mundo jogando no mesmo preço ali, com uma diferença de 5%, 3% de uma para outra. Ninguém faz milagre, pessoal. E você que é produtor, que está nos escutando, você sabe, né? O empenho que você tem para produzir o seu produto, qual é o tipo de fertilizante, quando que você tem que colher, quando que tem que plantar. E isso tudo tem um preço, um valor agregado.
né? E no solar não é diferente. A gente sabe, né, todo esse preparo que a gente tem que ter com a nossa equipe técnica, todo mundo com NR, ninguém sobe num telhado sem ter curso de lidar em altura, né? As nossas obras são todas seguradas. Se alguém despenca de um telhado, se alguém toma um choque, se alguém vem a óbito, entendeu? Está todo mundo segurado e tudo isso tem um valor agregado para dar segurança para o nosso cliente, para não acontecer o que a gente tenha encontrado aí no interior. Né? A gente participou, um dos primeiros contatos que a gente teve com a CIA foi na feira, no Universo Pecuária, onde simplesmente alguém entrou no nosso estande dizendo energia solar, isso aí não presta, é uma porcaria, tal. E aí a gente, não, vamos pegar esse caso para ver o que está acontecendo. E a gente foi ver que justamente a pessoa talvez não tenha sido tão melindrosa assim na hora de escolher o parceiro. Escolheu um parceiro que botou os painéis para cima do telhado dela, não entrou com o projeto, vendeu uma marca de inversor e entregou outra porque ela simplesmente não tinha nota fiscal, não tinha um monitoramento da usina no celular. Né? Ainda mais num tema que a gente desconhece, né? Tem que estar muito bem amparado. Eu achei que tu ia dizer assim, ó, só tem um problema, é não investir. Não, investir errado é um problema maior. Bem certo. É um problema maior. Inclusive, esse cliente aí que o Alex falou, a gente acabou, né, se propondo, nós consertamos a usina dele, né, nós pegamos, eles tinham botado tudo no telhado e não tinham entrado com o projeto do cara na concessionária. Imagina. Aí nós pegamos, fazia 3 anos já, nós pegamos, aprovamos o projeto dele, depois nós fomos lá fazer uma revisão da usina dele, também estava fora de padrões, estava feito com as ligações de cabeamento erradas, tivemos que adequar tudo de novo, readequar, não tinha string box de proteção, nós colocamos string box, depois nós conversamos com ele porque o inversor dele estava errado, eles tinham vendido um inversor novo e botado um inversor que não era aquele que estava na nota, então eles corrigiram também. Eles inverteram, né? Mas sim, cara, esse é um grande problema, né? Eu vejo assim que, não é todos, tá? Mas alguns clientes, eles gostam muito quando tu fala de engenharia, quando tu mostra para eles o nosso compliance de obra, que tu recebe toda a documentação da tua obra ali, sabe? Quando tu fala para eles que todo o teu pessoal tem NR10, NR35, NR8, que tu tem engenharia de energia, que tu tem engenheiro civil para avaliar o telhado dele, para saber se está tudo ok, que o engenheiro civil vai lá acompanhar, né, a nossa infraestrutura da usina de solo, vai fazer todo o nosso sistema de drenagem é feito pela nossa engenharia, sabe? Quando o nosso pessoal começa a trabalhar, a gente tem técnico de segurança do trabalho que acompanha, que instrui o nosso pessoal, que faz essa avaliação de risco da obra, sabe? Ele gosta de tudo isso. Mas aí quando às vezes ele vê o preço, aparece uma empresa lá que tu está olhando que às vezes aquele valor não paga nem o equipamento, cara. Eu pago o equipamento, mas como é que tu vai fazer uma obra daquela distância, sabe? Sem... Então aí a gente não entra, a gente deixa o cliente e a gente fica fora, né? Claro. Tivemos um exemplo muito forte assim para mim, foi na Expo Inter retrasada. Nós estávamos expondo lá e as pessoas chegavam lá e cara, eu queria fazer uma usina de investimento e tal aqui. Quanto é que vocês me fazem? A usina eu tenho por tanto. Eu disse, não, cara, mas tu está comprando usina solar como se compra melancia, não é assim, né? Onde é que tu vai instalar essa usina, meu amigo? Vai instalar no meu sítio, na minha fazenda, eu sei, tá, mas aonde? Né? Lá atrás dos eucaliptos, tá bom, mas onde é que fica teu padrão de entrada? Então esses eucaliptos ficam onde, né? Esses eucaliptos ficam a 200 metros, 300 metros. Pô, velho, então nós estamos falando aí de 1.500 metros de cabo de 75 milímetros. Sabe quanto custa isso aí? Né? Estamos falando de um valor significativo, R$100 o metro quadrado. O metro linear, perdão, né? Vezes 1.500, né? Isso aí já dá uma diferença na obra. Onde fica esse eucalipto? Lá não é essa terra, como é que é a infraestrutura? Não tem pedra, lá não vou precisar fazer, depois está explodindo esse solo com dinamite. Se eu tiver que fazer isso aí, nós já inviabilizamos a obra. Né? Tu tem um trifásico, agora eu não sei, cara. Tu entende? Então, assim, não dá para te comprar isso assim. Nós precisamos primeiro esperar um pouquinho, vamos lá, vamos fazer um local, uma vistoria na obra, vai a nossa engenharia, a obra nós vamos dizer, cara, dá para fazer, é assim que tu pode fazer isso, aí tu faz, aí tu não vai ter problema. Porque para mim é tranquilo, né? É uma coisa de longo prazo, né, Luiz? De longo, é uma coisa cara. 20, 30 anos aí mais. Cara, eu via cara lá comprando 2, 3 usinas, e tem cara que passou lá para me dizer que comprou, tá tudo bem, ele não, tomara que tenha dado certo, nunca mais. E o cara, mas tu entende? Olha só, tu vai lá, faz um financiamento desse, assina, já sai dali na Expo Inter, vai no banco, assinam lá o teu financiamento, daqui a um ano tu já está devendo lá 100 mil por mês de cada usina. Porque tu recebe 300 pau lá de financiamento e tá, mas isso tu não conseguiu instalar essas usinas, cara. Se tu não teve rede, se a concessionária não te aprovou, se deu qualquer problema lá, como é que tu faz?
Né? Entendi. Quer dizer, então, é uma obra de engenharia, tem que ser uma obra que tem que ser levada a sério, né? E tu tem que buscar, buscar empresas que realmente sejam competentes, sejam sérias no mercado, né? Porque assim, o mercado está evoluindo muito, tá? E principalmente agora com essa chegada das baterias, ele ficou mais seletivo ainda, porque hoje não é, graças a Deus, qualquer empresa que consegue já meter a mão com bateria. Né? Tem que ter um corpo técnico muito forte, muito bem conceituado, muito bem estudado, né? Que entenda desse processo, boas parcerias, tu entende? E aí tem muita gente que já está fugindo porque o cara já apanhava na solar, agora vai se meter com bateria. Né? Então, está existindo uma depuração do mercado. E a gente acha que aí sim agora vão ficar só as empresas que são boas, são as empresas que são competentes, porque, cara, eu sempre digo o seguinte, a concorrência ela é excelente. A concorrência nos faz pensar, a concorrência nos faz crescer. Eu não fico bravo quando eu perco uma obra para um concorrente, se esse cara, foi lá, manteve um bom valor de mercado, se ele conseguiu fazer uma proposta melhor que a nossa. Né? Mas quando tu perde simplesmente aquela questão de valor e que o cara nem foi olhar a tua propriedade, nem olhou a tua casa, depois tu sabe que aquilo ali vai dar um problema, né? Que o cara não vai, está apresentando uma solução que tu está olhando com a tua engenharia, cara, mas isso aqui não é viável, não vai acontecer, não vai aprovar quando chegar lá, tu entende? Mas o cara está optando por aquilo, né? Entende? Então esse sim para nós é o maior problema, né, cara? É quando eu tento fugir, né? Eu desqualifico todas as outras posições, né? Segurança, tranquilidade, né? E aí vou só pelo valor, né? O valor ele é muito enganado, nos engana muito. A gente vê isso só em carro, né? De repente tu vê um carro aí que o carro custa 80 mil na FIP, dali um pouquinho o cara conseguiu um carro por 40 mil, velho. 30 mil, que barbada. Sabe que quando chegar lá o carro tá clonado. Né? O ano passado, sabe uma coisa que eu gravei. Diz um orientador meu, Crônicas de uma Morte Anunciada. Cara, olha só. Não tem um negócio que eu nunca me esqueço. Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu estava assistindo de manhã Record. E aí os caras fazendo uma entrevista dos caras enganando golpe pela internet. Aí o cara reclamando que tinha comprado um videogame pro filho dele na época do Natal e recebeu uma caixa com tijolo. Eu disse, nossa, mas que interessante, deixa eu ver essa aí pelo menos. Eu olhei e o cara disse, mas o que foi? Não, quanto é que é o videogame? Casualmente eu tinha comprado um pro meu neto, né? Naquela época, 5 pau o videogame, 4.800. E ele descobriu um por 1.800, velho. Ele é o papa, ele é o kid, tu entende? Os caras ainda foram legal, mandaram para ele uma caixa com tijolo, despacharam para ele, né? De consolação. Então, cara, mas é tijolo maciço, 6 furos, né? Qualidade do tijolo. Então, às vezes a gente, né? Quando às vezes tu quer ganhar demais, tu acaba dando margem, né, cara? Porque para que o cara lá na ponta te dê uma coisas altamente muito mais nessas coisas especializadas, né? Como é um serviço de vocês, é um serviço especializado, porque é um produto, né? Especializado, então tem que ter o conhecimento, tem que ter entendimento. Nós não estamos fazendo negócio para uma vez, é negócio para a vida toda, né? E esse é um negócio de aposentadoria, como diz o Alex, né? Então tem todo um estudo que precisa ser feito e às vezes o valor aí ele vai ser esse valor se dilui, ele fica tão barato, o que pode ser a mais, né? Ele vai ficar tão barato no tempo que não vale o risco. Não vale Por isso que a gente entrou naquela máxima, né? O problema maior é não investir? Não. Nosso grande problema dentro do solar é quem investe errado. Por quê? Porque quem investe certo, certamente vai passar para o outro seu contentamento. E quem investe errado, além de investir errado, vai detonar o mercado da energia solar. E aí tem um detalhe, ele não vai dizer que na hora da negociação ele olhou só para o preço, ele vai dizer qualquer outra coisa, mas não vai dizer que fez só o preço. Então invista certo, aquele que está procurando aí investir, faça, porque você vai ter um bom retorno, mas faça com o parceiro certo. A PSL está aqui, é uma das opções de mercado, a gente se coloca à disposição, mas faça certo, né? Não se atire naquela primeiro andaço do rio ali. Ótimo, guris. Excelente conversa. Bem fluida. Ótima conversa, é um assunto super interessante, né? E fica aí, o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal da PSL está marcado, entra em contato em quem tiver interesse em saber mais, se aprofundar, né? A gente tem feito essa parceria e levado onde pode, porque sabe que é uma demanda que é um assunto muito sensível no agro, né? Em todas as regiões, né? A gente vê que é um ponto que pesa tanto do lado do custo ali para o produtor, então, e também muito nessa questão
questão de não ter, né, de ter da falta de energia. Então a gente tem, onde a gente pode, a gente tem recomendado a turma aí que sabe que trabalha bem, né, para levar esse mais um suporte dos produtores. Isso aí, beleza, obrigado mesmo. Nós agradecemos aí o convite por participar e pode sempre contar conosco aí, a gente está à disposição de vocês aí. Valeu. Isso aí. Lembrando, né, que a gente, não sei se pode dar o contato aqui. Claro, vai estar aparecendo aí. Vai estar aparecendo, mas não esqueça, a gente vai estar aí ligado 24 horas, 7 dias por semana. Pode chamar no nosso WhatsApp aí. Nosso escritório é aqui no Praia de Belas, então você que vem seguido a Porto Alegre, está nosso convidado ali, né, Avenida Praia de Belas, 1212, sala 903, tomar aquele café, aquele mate bem cevado ali conosco. E também temos essa parceria aí com a CIA, seguidamente estamos ali na região de Lavras, ali, normalmente no escritório junto com o pessoal. Então nos chame aí que a gente vai ter o maior prazer de desenvolver um projeto adequado para você. Beleza, obrigado. Espero que vocês tenham gostado quanto a gente aí desse bate-papo, tirado todas as dúvidas, né? Tem mais coisas, mas isso é sempre bom quando tem mais assunto, que quem sabe a gente vem numa despertar muito aí. Isso aí, tá certo? Agradecer os nossos parceiros aí, a CIA Brasil, Sanisteba, Inex 360. Sigam os nossos parceiros, não esqueça de seguir a gente também, @ArmindoBart, @BPQuadros e @Pé no Barro Podcast aí em todas as redes, tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio do Pé no Barro Podcast. Valeu!